Quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e comentar aqui com os irmãos que quando eu falei com o pastor que eu queria pregar a palavra de Deus, eu já tinha assumido um compromisso com Deus de pregar a palavra dele, né? E quando eu assumi esse compromisso com Deus, eu sabia que muitas vezes a gente, para agradar a Deus, a gente teria que desagradar, às vezes, muitas pessoas, né? E tá tudo certo, mas se for para desagradar as pessoas, para agradar a Deus, a gente vai fazer isso. E vou trazer um tema hoje aqui, irmãos, que às vezes não agrada pessoas, né? Mas a palavra ela está sempre nos exortando e uma mensagem aqui que fala de humildade e de muitas vezes sobre o ego também. E que a gente tem visto aí nas igrejas são os pastores querendo ser mais que Deus nas igrejas, querendo trazer a fama para eles, né? E a gente vai ver aqui no capítulo 3 de João, onde vai falar aqui de João Batista, né? Que João Batista é o homem de Deus, mas ele não quis ser mais que Deus, que Jesus, né? Ele se colocou no lugar dele. Embora ele tenha o privilégio de batizar Jesus, mas ele se colocou no lugar dele, né? Então a gente vai ler um trechinho aqui da Bíblia, no capítulo 3 de João, no versículo 25, a partir do 25. 3 e 25 de João, que diz assim: Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele-o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, senão lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem acima de mim é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Até aqui, irmãos. Então, irmãos, o que a gente tem visto hoje nas igrejas é os pastores, os líderes, que eles deveriam dar um exemplo e buscar perante a palavra de Deus a humildade e querer se colocar no lugar deles. Eles vêm buscando fama, vêm buscando colocando Jesus como último caso. Até os louvores a gente vê que não são mais adoração a Deus, e são adoração para massagear ego do próprio ser humano, massagear ego de quem está lá sentado, a qual o nosso compromisso de vir na casa de Deus é para adorar ao Senhor, é para buscar a Deus e para ajudar a nos convertermos, porque a gente vai aqui aprender a palavra de Deus e ajudar a nos converter. Então, irmãos, eu tenho acompanhado a igreja dos últimos dias e a gente tem visto que virou comércio, virou pastores mercenários, posso dizer assim, porque visando somente o lucro e o dinheiro e não visando a pregar a palavra de Deus, não tendo compromisso com a palavra de Deus. E a gente pode ver aqui no capítulo 2 de João, a partir do versículo 13, que a gente pode estar a ler com os irmãos aqui, que é onde a gente vê Jesus ali. Realmente ele ficou bravo, né? Porque a Bíblia diz que ele pegou um cordão de corda e açoitou os cambistas que estavam na igreja. Quero até ler com os irmãos aqui, que diz assim: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo. Também bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorou. Então aqui, irmãos, se a gente for parar para pensar, a gente já vê que o exemplo que Jesus quis deixar ali foi que nós hoje, para que nós hoje não viéssemos fazer da casa dele comércio. E a casa de Deus cada vez mais tem sido comércio.
Ainda essa semana eu estava acompanhando sobre o troféu, aqueles troféus gerando salvação, onde lá eles disputam quem é o melhor pregador, quem é o melhor cantor. Irmãos, Jesus, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Nós somos todos iguais perante Deus e temos o mesmo valor igual. Então, o que adianta eu ser o melhor cantor, eu ser o melhor pregador, mas isso é fama, isso é para vaidade, para preencher o ego daquelas pessoas que estão lá e que não têm compromisso com Deus, porque se eles tivessem compromisso com Deus e compromisso com a palavra de Deus, eles não estavam preocupados em receber um troféu e querer saber quem que é o melhor. Para Deus todos somos bons. Basta a gente querer se converter, basta a gente querer ser melhor para Deus e amar o próximo, e ter o compromisso com a palavra de Deus. Mas lá a gente vê o quê? Ego, desfile de moda, tudo aquilo que Jesus pregou contra. Tudo aquilo que Jesus foi contra é o que se faz hoje nas igrejas. Então, irmãos, até a gente tem que tomar até cuidado, às vezes, nos hinos que são oferecidos para o Senhor dentro da casa dele, porque a gente tem que cuidar em oferecer adoração a Deus e não estar preocupado de massagear ego de ninguém. Porque muitas vezes nos preocupamos, esses pastores aqui muitas vezes se preocupam em massagear o ego da ovelha, porque, claro, uma igreja cheia vai trazer mais benefício, vai trazer mais lucro, né? E se a gente for ver a passagem a qual Jesus falou de a César, que os fariseus estavam questionando ele acerca dos impostos, de a César o que é de César, de a Deus o que é de Deus, ali Deus deixa bem claro, né? De a César o que é de César e de a Deus o que é de Deus. Por quê? Hoje em dia são cobrados impostos dentro da igreja. Eu mesmo já participei de igrejas que, se você não dá o dízimo, você é deixado de lado, você tem que contribuir, você tem que dar para você ser reconhecido, para você ter uma oportunidade. E é comprando, eles estão querendo comprar Deus. E a gente vê muitos lugares onde que para você pregar cobram 10, 30, enfim, valores altos para poder eles se beneficiarem. Por quê? Porque existe uma fama, existe o ego do ser humano e cada vez deixam Deus de lado e não tem compromisso com a palavra de Deus. E aí, às vezes eu me pergunto muito, eu travo essas batalhas com Deus porque a nossa igreja é uma igreja pequena e temos poucos membros, mas aqui, irmãos, nós temos compromisso de pregar a palavra de Deus e não cobramos nada. E quando a gente vê que fica fácil, que as pessoas vão lá querer comprar Deus e achar que Deus se vende, achar que Deus precisa do nosso dinheiro, e com isso perde sua salvação, né, irmãos? Então aqui nós temos o compromisso de pregar a palavra de Deus e que nós possamos tomar o exemplo que João teve, né? Que a gente diminua e que Jesus apareça, porque olha o privilégio que João teve de poder batizar Jesus, né? Jesus deixou o exemplo que ele queria ser batizado para deixar o exemplo e se alguém tinha que batizar ele. E João teve esse privilégio, né? Imagina se fosse um pastor de hoje, né? Usaria isso como benefício para se engrandecer, né? Se engrandecer e usaria isso como marketing, vamos dizer, né? Usaria isso como marketing para se engrandecer e angariar fundos, que hoje os pastores, infelizmente, estão preocupados somente em enriquecer nas custas dos irmãos. E eu agradeço a Deus por estar dentro de uma igreja onde a gente visa aqui pregar a palavra de Deus. Nós temos o compromisso de pregar a palavra de Deus, né? Porque o nosso pastor aqui não trata ninguém mal, trata todos bem. Mas por que às vezes a igreja não está cheia? Porque existe uma luta espiritual, irmãos. A gente sabe que existe uma luta espiritual com aquele que prega a verdade. O diabo, ele vai tirar, ele não vai, de alguma forma, ele não vai deixar as pessoas chegarem até aqui, porque aqui nós temos o compromisso de pregar a palavra de Deus, né? Eu agradeço a Deus por estar aqui, por fazer parte dessa casa de oração, onde a gente aqui tem compromisso com a palavra de Deus, né? Que a gente vê por aí fora que as pessoas estão tendo compromisso em querer se enriquecer, porque virou um negócio, né? Se você for parar para pensar, as grandes igrejas hoje virou um negócio. Existe matriz e filial, né? E isso em CNPJ e tudo mais. E então eles querem somente enriquecer nas custas, às vezes, de uma viúva, de pessoas que muitas vezes não tem nem o que comer, mas que eles arrancam e fazem extorsão daquelas pessoas para eles enriquecerem, né? E aí eles andam de carro de Land Rover, moram na beira-mar, e o coitado do irmão lá, às vezes com a sua luz atrasada, e fica enriquecendo. Então, que nós possamos abrir os nossos olhos, né, com esses falsos profetas de hoje em dia e com essas pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, né? Essa é a mensagem que eu trago hoje para os irmãos. Quero agradecer aqui a oportunidade no nome do Senhor Jesus